Olá pessoal, vamos estar comentando hoje um pouquinho a respeito de bens, como funciona, quais os tipos de bens, quais os pontos mais importantes dentro da nossa aula de bens. Pois bem, nós temos aí o conceito de bens como todas as coisas que satisfazem as necessidades humanas. São coisas materiais, concretas, úteis aos homens que porventura tenham valores econômicos e possam ser adquiridos. Então, bens é tudo aquilo que nós podemos comprar, independente de material ou de imaterial. Como assim material ou imaterial? Palpável ou não palpável. Eu posso comprar um programa de software, por exemplo, mas ele não é palpável. Eu posso comprar uma roupa, como a que eu estou vestindo, esta é palpável. Então, material ou imaterial. Dentro do mundo jurídico ainda, se faz uma colocação entre bens e coisas. Coisas é tudo que existe objetivamente, tudo que está aí para nós, objetivamente, com exceção do ser humano. E bem é tudo aquilo que agrega valor econômico. Vamos ver aqui como que reagiram as pessoas com relação a essa questão de coisas e bens. Olá, professora Tânia. Estamos aqui na Unigram para saber dos alunos do curso de Direito qual a diferença de bem e coisa. Coisas, elas são materiais, elas são concretas. Na verdade, é tudo que existe no mundo, com exceção do homem. Já os bens, eles são coisas imateriais, são coisas abstratas. É tudo aquilo que tem uma utilidade para o homem, é tudo aquilo que agrada o homem e tem um valor econômico. Há várias conceituações, mas eu acho que a mais plausível é que bem seria o gênero, não. Bem seria a espécie e coisa seria o gênero. No caso, o bem é tudo aquilo que agrada as pessoas, né? E coisa seria tudo aquilo que é material, tudo que existe, com exceção do homem. Mas o que é importante pra gente? O bem, porque o bem ele tem valor econômico e o bem o homem disputa bens, né? O homem ele quer ter bens, porque ele tem valor econômico e ele é útil. E as coisas às vezes não têm valor econômico, depende da coisa, não vai servir para mim. Olha, coisa é tudo aquilo que existe de maneira natural. Bem é um sinônimo de coisa, porém que ela tem utilidade humana. Ela tem valor econômico, ela pode ser apropriada pelo homem. Em geral, é isso. Bens e coisas, o Código Civil de 2002, ele adotou a seguinte diferenciação. Coisas seria tudo aquilo que é objetivamente criado, com a exceção do homem, é claro, né? Então, tudo aquilo que existe, com exceção do homem. Já os bens são aquilo que tem um valor econômico, né? É raro, precisa ser apropriado, né? Tudo aquilo que pode ser avaliado, de certa forma. Bom, foi possível perceber que é justamente o que nós acabamos de falar com relação à diferença de bens e coisas, muito bem colocado pelo pessoal que foi pesquisado. Nós temos aí os bens corpóreos e incorpóreos, bens materiais ou imateriais, como eu disse para vocês. Então é material tudo aquilo que eu posso pegar, imóveis, joias, carros, enfim, tudo que é palpável. Imateriais, os direitos de autor, por exemplo. Os direitos de autor, eles são remunerados, como vocês veem aí, por exemplo, o ECAD, que cobre os direitos autorais dos artistas. Esse direito é remunerado, mas ele não é uma coisa palpável. Então, você tem isso como imaterial, da mesma forma como nós dissemos, os programas de softwares. Então, nós temos essas divisões aí dentro do direito em relação aos bens. Bens fungíveis e bens infungíveis. Os bens fungíveis vão ser todos aqueles bens, independente da sua espécie, que podem ser substituídos sem nenhum problema por outro da mesma espécie, qualidade e valor. Então, você comprou lá 200 sacas de soja, mas o contratante teve um problema, vai ter que comprar de um outro contratante para te substituir. Isso não vai haver problema para você, porque ela é um bem fungível, ela pode ser trocado, o arroz, o feijão, o produto de higiene que a gente compra no mercado, um perfume. Esses bens, eles são fungíveis. Nós vamos encontrar em grande quantidade e qualidade e podemos trocar por um de igual quantidade e também igual valor.
Aonde que vem o problema? É nos bens infungíveis. Os bens infungíveis não podem ser trocados por outro da mesma espécie, justamente pelo valor agregado a ele. Você compra uma obra de arte de um artista famoso, logo é óbvio que aquela obra de arte não pode ser substituída por outra de igual valor ou da mesma espécie, porque ela é única. Você tem um anel que perdura na sua família há 100 anos e está passando de geração em geração. Esse bem é tido como infungível, dado o valor agregado sentimental a este bem. Um boi premiado, um animal com pedigree de alta estirpe, um cavalo premiado. Então, todos esses bens que não podem ser substituídos, eles são considerados bens infungíveis, que não podem ser substituídos. E aí nós temos algumas curiosidades. O imóvel, certo? A casa de morada nossa, ela é um bem imóvel, certo? E, de uma certa forma, um bem até certo ponto infungível, devido a você não conseguir outra. Mas, se acontecer um dano nessa casa, você tem um seguro, você não quer mais ela, ou você quer trocar, se você acordar a troca do bem infungível, isto é plenamente possível, desde que você acorde. Inclusive, os veículos automotores são considerados bens infungíveis em função de todos os veículos ter uma demarcação própria de chassi. Nós temos Unos brancos 2017 e números com as mesmas características, mas o chassi dele é único e por isso considerado infungível. Então, se há uma perda, vai ser substituído, mas com a sua anuência. Se você anuiu, acabou. Se você não anuiu, o prejuízo vai ser muito grande, porque, claro, é um bem que não há valor no mundo que pague a sua substituição, como, por exemplo, as questões premiadas que nós colocamos. Dentro dos bens ainda, vamos ver aqui uma perguntinha. Professora, qual a diferença do bem de família legal e do bem de família voluntário? É muito importante a pergunta que nós acabamos de ver com relação à diferença entre o bem de família legal e o bem de família voluntário. No ano de 1990, foi publicada a Lei 8.009 de 90, que traz com relação ao bem de família legal. Bem de família legal somos todos nós, cidadãos brasileiros, que temos uma casa de morada, e é o único imóvel de morada que nós temos, e esse, para a legislação vigente, é considerado nosso bem de família legal. Isso significa, em tese, que esse bem de família não poderá ser penhorado, ou seja, nós não perderemos o nosso bem de família por outras questões, como uma falência, por exemplo. Desde que você não anuiu. Por que em tese? Porque existem 6 situações previstas legalmente em que não vai ser considerada essa hipótese legal do bem de família. Então, numa regra geral, bem de família é a nossa casa de morada. Quando é que ele vai poder ser penhorado para poder, ou melhor, hipotecado para suprir uma necessidade sua, de dívida, por exemplo, em algumas situações. Esse bem de família não vai ser bem de família ainda enquanto você o financiou. Então, hoje nós temos aí a Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que inúmeros de brasileiros fizeram parte deste programa, assim como inúmeros financiamentos de casa própria. Nesses casos, desses financiamentos, enquanto nós não quitarmos a nossa casa, não quitarmos esse financiamento, esse bem ainda não é nosso bem de família legal, porque se nós deixarmos de pagar esse financiamento, a operadora deste financiamento poderá vir e confiscar o nosso bem, a nossa casa. Então, a sua casa financiada só será seu bem de família legal para todos os efeitos legais a partir do momento que você quitou este financiamento. Se ele está em dia, é óbvio que ninguém vai tirar você da sua casa. Ele não pode te retirar se você está em dia com as suas obrigações pecuniárias daquele bem. Agora, se você deixou de pagar este
este crédito, aí sim você vai perder esse bem. Essa é uma das exceções com relação ao bem de família legal. Uma segunda exceção que nós temos é o credor de pensão alimentícia. E aí, claro, resguardados os direitos do coproprietário. Eu casei com uma pessoa que já é fruto, já teve um casamento anterior, nós construímos juntos a nossa casa, mas ele não está pagando pensão para o filho dele do casamento anterior. Então, sim, o filho pode entrar na justiça e sim, a justiça pode vir e requerer metade deste bem, porque a outra metade me pertence, tendo em vista que nós construímos juntos. Então, pode sim vir a apreender metade deste bem para garantir os alimentos daquele menor que está solicitando, tá? Então, há credor de pensão alimentícia, mas resguardado os direitos dos cônjuges que não fizeram parte daquela primeira relação. A terceira hipótese é a cobrança de impostos. O nosso IPTU, Imposto Territorial Urbano, ele tem sim uma suma importância para o município e você não arcando com essa despesa, o município pode entrar na justiça contra você e este bem predial, ele pode ser perdido em função dessa taxa de imposto territorial urbano, ou seja, o nosso IPTU. Uma quarta hipótese é na execução da hipoteca, desde que você tenha oferecido a sua casa como garantia. Você é casado, o bem está no seu nome e da sua esposa. Você garantiu o bem, mas a sua esposa não assinou a escritura. É válido? Não, não é válido. Para que este bem seja dado em hipoteca, garantidor de um negócio que você está realizando, as assinaturas têm que ser de ambos os proprietários daquela casa, ambos os cônjuges. Então, se você resolveu abrir uma empresa e você não tem o capital suficiente, e aí você resolve pegar um empréstimo e colocar o seu imóvel, após uma avaliação, como garantidor deste negócio. Então, se não der certo ou acontecer qualquer problema, nesses casos, o seu bem sim poderá ser penhorado por quem fez o financiamento para você. A quinta hipótese é quando ele é adquirido em função de crime, óbvio. Todos os produtos comprados que foram objetos de negócios ilícitos, você é um traficante de droga, todos os seus pertences vieram de direitos de venda de dinheiro, de vendas de drogas. Logo, é claro que este imóvel vai ser perdido, vai ser confiscado. Se ficar comprovado que este imóvel é de origem de dinheiro ilícito, logo ele é confiscado pelo poder público, você vai perder o seu imóvel. E por fim, o garantidor da fiança, a obrigação decorrente de fiança concedida em contratos de aluguel. Como exemplo, e esse aqui é uma das coisas mais tristes que nós falamos dentro dessa questão da penhorabilidade do bem de família. Por quê? Porque você de boa fé vai ajudar alguém a alugar uma casa e assina como fiador desta casa. Se esta pessoa não honrar com este compromisso, você é o responsável, inclusive podendo perder o seu imóvel de morada, mesmo que seja o seu único bem. Então, tomem muito cuidado com essa questão da garantia sendo fiador de locações, a garantia na fiação de locações. É muito importante o cuidado necessário para isso, porque você pode sim ter que arcar com este compromisso que não estava previsto para você, tá? Então, é de fundamental importância sabermos isso. Bom, mas nós falamos de bem de família legal e a pergunta no vídeo era: qual é a diferença de bem de família legal e de bem de família voluntário? Pois bem, o bem de família voluntário é aquele que vai ser instituído por uma entidade familiar. Eu tenho um único imóvel, eu preciso de instituir ele como bem de família voluntário? Não, claro que eu não preciso. Ele já é o meu bem de família legal, acabou. Eu tenho mais de um imóvel, tenho vários imóveis.
Eu posso separar um imóvel para instituir como bem de família voluntário, dizer, ó, é esse aqui que eu não quero que recaia nenhum tipo de cobrança, com exceção daquelas que nós já verificamos anteriormente? Sim, você pode fazer isso. Então, o bem de família voluntário só vai ser instituído quando você tiver mais que um bem. E geralmente você acaba instituindo como bem de família voluntário o bem da sua casa própria. Geralmente é esse bem, a sua residência, a sua morada, é que você acaba instituindo ela como bem de família voluntário, certo? Então, bem de família legal, um único imóvel, não preciso de fazer nada, só vou perdê-lo naquelas 6 hipóteses colocadas anteriormente. Bem de família voluntário, portanto, quando eu tenho mais do que um imóvel e quero dizer qual é aquele que eu não quero que recaia as penas de cobranças futuras. Portanto, bem de família legal, Lei 8.009 de 90, bem de família voluntário, instituído por mim em cartório, sempre com registro público no cartório, nos cartórios que vão lidar com a questão patrimonial. Tá ok? Muito obrigada.